Queridos, 2 de Pedro, capítulo 3, versos do 1 ao 18. Pedro, ele está tratando da sua despedida àquela comunidade e também ao nosso plano terrestre. Essa carta ela foi escrita no ano 64 até em meados do ano 68 depois de Cristo. E o martírio de Pedro, ele se deu por volta do ano 65 a o ano 69. Então Pedro, ele está se despedindo. Pedro, ele está tratando aqui as suas últimas palavras. O tema da mensagem de hoje é as últimas palavras do apóstolo Pedro. E é interessante que isso faz com que nós venhamos a pensar e a refletir e trazer para nós uma pergunta. Se nós soubéssemos que estaria próximo da nossa partida, o que você diria para alguém? Se você soubesse que a sua partida seria amanhã, às 16 horas, ou melhor, às 18 horas, o que é que você diria para alguém? O que é que você faria? Você sairia talvez evangelizando, dizendo que ama aquelas pessoas que por vezes você não tem dito que tem amado? Você talvez sairia pedindo perdão ou delegando perdão de maneira excessiva para aquelas pessoas que você sabe, porque Deus já falou ao seu coração que necessário é pedir e delegar tal ato. O que é que você faria? O apóstolo Pedro, de maneira perfeita, ele responde para nós. Talvez se fosse Pedro que estivesse aqui, ele diria: igreja, eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito desde quando eu recebi Cristo como meu Salvador. Porque quando eu recebi Cristo como meu Salvador, me foi dito e expressado que eu preciso amar. Logo, eu não vou ter alguém ao qual eu esteja devendo um eu te amo. Quando eu recebi a Cristo, me foi dito que eu precisava suportar e perdoar uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos suporta e Cristo nos perdoa. Logo, quando eu recebo a Cristo, eu delego e recebo perdão. E Pedro, ele continua dizendo que eu estaria vivendo como eu vivo hoje, discipulando e cuidando de vidas. E é isso que Pedro faz. Pedro, em sua última carta, no seu último capítulo, na sua despedida àquela comunidade que não ouviria ou não leria mais algo vindo da parte dele, ele continua fazendo a mesma coisa.
Ele continua discipulando, Ele continua amando, Ele continua se preocupando, Ele continua se movendo de íntima compaixão para aquela comunidade. Isso é algo maravilhoso. Sabe por quê? Pedro, ele sentia, assim como Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, que estava chegando a sua hora. Mas por vezes nós não sabemos. Por vezes nós não sentimos. E isso é muito importante. O que você tiver para fazer, faça hoje. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que perdoar, perdoe hoje. Se tiver que abraçar, abrace hoje. Faça isso hoje. Não deixe mais um dia virar. Não deixe mais um dia passar sem que nós possamos abraçar verdadeiramente o que Cristo tem para cada um de nós. Amados, antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós vamos fazer um apanhado sobre o que Pedro ele trata, tanto no capítulo 1 como no capítulo de número 2, para podermos nos situar e podermos talvez relembrar o que ele já tinha e já tem falado ao meu e ao seu coração. Porque esta é uma marca registrada na segunda carta de Pedro. Pedro está sempre dizendo: quero vos trazer à memória, quero relembrar vocês, quero que vocês se lembrem. E é muito interessante que no capítulo 1 desta segunda carta de Pedro, ele demonstra para aquelas pessoas que ali estava sendo endereçado aquela carta, que elas não podiam estar se ensoberbecendo, que elas não podiam estar, como no linguajar que nós temos hoje, querendo se crescer, se achando a última Coca-Cola do pacote, a última Coca-Cola do freezer. E aí Pedro, ele trata com aquelas pessoas, afirmando que o maior título que os tais podiam carregar não são aqueles que estão cravados nos nossos lares, e sim o título de ser servo, o título de ser servidor, o título de ser despenseiro, o título de ser mordomo, aquele que cuida de tudo aquilo ao qual o Senhor tem. E é interessante que no capítulo 1 ele lista 7 pontos que nos mostram como exercer essa característica de servo nesse mundo que é tão difícil, nesse mundo que sempre faz com que nós estejamos almejando e desejando algo mais. Por vezes não conseguimos estar satisfeitos. Se nós temos um padrão de vida, está ruim, e acreditamos que se subirmos esse padrão, irá melhorar. E aí, acontece uma mágica. Tcharam! Subimos. E quando chegamos nesse patamar, o que é que acontece? Não está bom. E aí eu chego em outro patamar, e aí também não está bom. Não se tratando em patamar, mas em alguma coisa ao qual eu almejo, ao qual eu desejo. Quando eu consigo chegar até aquela situação, nunca está bom, nunca vai estar bom, sempre vai ter problemas. Por quê? Porque às vezes nós estamos correndo atrás de vento, como Salomão ele escreve lá em Eclesiastes. Amados, o primeiro ponto que Pedro ele trata no capítulo 1 da sua segunda carta é que nós precisamos estar prontos para servir.
Nós precisamos estar prontos para servir. No versículo 1, Pedro, ele não se auto-intitula apóstolo antes de servo. Primeiro, o título que ele coloca à frente é de servo. E o servo ali é traduzido como escravo. Um escravo que não tem vontade própria, ao qual a sua vontade está sendo designada para o seu Senhor. E é importante nós pensarmos, nessa semana que passamos, a quem nós servimos. De segunda a domingo, quem foi servido na minha e na sua vida? A quem você serviu? Amados, essa é uma reflexão muito importante. E às vezes essa é uma reflexão que em alguns ambientes não dá ibope, não arranca sorrisos, não arranca améns, aleluias e glória a Deus, a começar de mim. Mas faz com que eu e você possamos olhar não para quem está na nossa frente, mas para dentro de cada um de nós e perguntarmos: a quem eu servi nesta semana? Pedro, ele avança e no seu segundo ponto, ele afirma que para estarmos lidando com aquela situação que estava acontecendo naquele ambiente, nós precisávamos desejar conhecer mais da palavra. No seu terceiro ponto, ele afirma que conhecendo a palavra, estaremos cada vez mais próximo e cada vez tendo mais conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Conhecendo Cristo, estaremos confiando e acreditando nas reais promessas que Ele tem para cada um aqui, e que por vezes nós nos esquecemos, porque achamos que aquele que prometeu é pequeno e não vai conseguir fazer. Quando nós avançamos, Pedro, ele afirma: esforça-te, esforça-te. E a ideia do esforça-te é um esforço além do que nós conseguimos. E às vezes nós só vamos até onde conseguimos. Nós só vamos até onde estamos conseguindo ver. Nós avançamos até onde conseguimos pegar. Existia um povo que, se não tivesse de fato acreditado e não tivesse feito além do que estavam vendo, eles teriam perecido diante de um exército. Quem era esse povo? Quem era esse povo? O povo hebreu, o povo de Israel, quando estava de frente ao quê? Ao seu limite. O mar era um limitador. O mar, ele mostrava que até ali dava, que até ali conseguia. E o povo clama, reclama, e Deus olha e diz: rapaz, não dá mais não. Perdão, Moisés olha para Deus e diz: não dá mais não, eu não consigo mais não. E aí Deus não explica nada a Moisés, Ele apenas dá uma ordem. Porque às vezes a gente quer explicação, às vezes nós queremos um diálogo bem longo e bem atrativo, mas naquele momento Ele diz: diz ao meu povo que marche. E é interessante que é muito bacana nós lermos a Bíblia,
Porque eu fico imaginando o povo chegando próximo e o mar sem se abrir, e o povo chegando próximo e o mar sem se abrir, e o povo se chegando próximo e o mar sem se abrir, e a ansiedade e aquela situação crescendo. E quando o povo estava prestes a pisar na água, o que é que acontece? O mar se abre. Meu irmão, isso é extraordinário. Eu tenho certeza que isso não foi fácil. Eu tenho certeza que isso foi bastante difícil, assim como é para nós. Mas Pedro, em sua segunda carta, no seu primeiro capítulo, ele lista esses 7 pontos. O 6º ponto é: não perca tempo. Não perca tempo. E ele fecha dizendo que em breve, já nós veremos a Cristo. Pedro, ele fecha o primeiro capítulo e ele inicia o segundo fazendo um alerta. Um alerta por quê? Porque existiam pessoas que estavam criando um movimento naquele lugar e estavam conseguindo desviar, tirar o foco, tirar a atenção, levar essa atenção para outra coisa senão Cristo. E Pedro, ele faz um alerta na sua segunda carta. E através desse alerta, nós conseguimos estar mais atentos e prestando atenção o que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, iluminando o seu servo, tem passado, passa e vai transmitir ainda para cada um de nós. E é interessante que Pedro, ele divide em 6 pontos o seu segundo capítulo. O primeiro ponto, ele começa a falar sobre as heresias. Heresias que por vezes são muito bonitas, são muito alegres, são bem interessantes, mas por trás elas tiram o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas tiram o poder da Santíssima Trindade. No versículo 2 e o versículo 3, Pedro, ele trata da importância, mais uma vez, de conhecer a palavra. Lembra que eu disse que Pedro, ele gosta de relembrar. Pedro, ele gosta de trazer a memória. No versículo 4 ao versículo 8, Pedro, ele demonstra o amor de Deus para cada um de nós, mas a rejeição e a abominação da figura do pecado. Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele pagou o meu e o seu pecado, o que fizemos, o que estamos fazendo e o que ainda iremos fazer. Mas isso não quer trazer a ideia de permissão. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. E aí talvez alguém afirmou: então para que a graça de Deus ela seja magnânima, maior, a gente vai fazer o quê? Pecar mais. E aí ele diz: de maneira nenhuma. Você já foi crucificado com Cristo. Você já foi morto. Você é uma nova criatura. Você vive em novidade de vida. Então Deus, ele me ama. Deus, ele lhe ama. E não vai ter nada que você vai fazer com que ele lhe ame mais. E nem vai deixar de fazer algo para que ele lhe ame menos. Mas os nossos pecados ele abomina. E por vezes esses pecados conseguem nos afastar de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, ele permanece presente, mas nós não conseguimos notá-lo. Nós não conseguimos senti-lo. Nós não conseguimos vê-lo. Mas ele continua do seu lado. Ele nunca te abandonou. A sua própria palavra diz que não tem nada que vá abandonar ou que vá fazer com que ele venha a lhe abandonar. Ninguém vai conseguir tirar o amor de Cristo para conosco. Mas nós, por vezes, nos afastamos e não conseguimos enxergar.
E o apóstolo Pedro, ele continua falando sobre a soberania de Deus em meio a toda aquela situação. E o alerta dele faz com que adjetivos sejam lançados àqueles falsos profetas, para que nós pudéssemos identificá-los. Isso está no versículo 12 até o versículo 19 do 2º capítulo. E ele finaliza com a necessidade de perseverarmos, a necessidade de insistirmos, a necessidade de estarmos ali, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo aflito, nos pés do Senhor. E aí, nós chegamos no capítulo 3. E após todas essas informações, Pedro ele se prepara para a sua despedida. E esse capítulo 3 nós podemos dividi-los em 5 partes. A primeira parte está no versículo 1 até o versículo 2. Que Pedro ele faz como uma série de TV que existia há um tempo atrás, que dizia assim: se liga aí, que é hora da revisão. Quem aí é dos anos 2000 se lembra disso. Marcelo disse que não lembra não é do tempo dele não. Né, Marcelo? Se liga aí, que é hora da revisão. Não vou falar aqui no microfone para não ficar registrado. E aí no versículo 1, versículo 2, versículo 2, Pedro ele trata sobre essa revisão. Do versículo 3 ao versículo 4, ele fala sobre o cuidado que nós precisamos ter sobre os nossos desejos. No versículo 5 até o versículo 3, ele afirma que nós não podemos esquecer quem é o Deus da nossa vida. Versículo 7 ao versículo 13, ele trata sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do 14 até o 18, ele vai estar falando o que nós devemos fazer até essa segunda vinda. Hoje, nós iremos trabalhar os 3 primeiros pontos, que vai do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém, queridos? Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui nos debruçando sobre a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado por cada resgate, Pai. Por cada vida que o Senhor tirou do lamaçal do pecado e colocou sobre a Tua rocha, que é Cristo Jesus. Continua falando conosco, Pai. Assim como Tu iniciastes, talvez muito antes de chegarmos até aqui, e destes continuidade através dos louvores, das leituras, recebestes as nossas orações, Pai, como um cheiro agradável. E agora, fala aos nossos corações. Continua transmitindo as Tuas verdades, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai, porque eu não tenho nada de bom. Se não for o Teu Espírito Santo, Pai, nesse corpo mortal, o negócio desanda. Mas obrigado. Obrigado por ser presente na minha vida. Obrigado por ser presente na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que ouviram a Tua voz e estão aqui hoje. Muitos outros que acompanham através das mídias sociais, Pai. E tantos outros que ainda acompanharão por conta dessas gravações. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, do versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 6, Pedro ele trata de 3 temáticas: revisão, cuidado com os nossos desejos e não esqueça quem é Deus. O versículo 1 e o versículo de número 2 diz o seguinte: amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero
que se lembrem do que disseram os santos profetas há muito tempo atrás, e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador, por meio dos apóstolos que lhes enviou. Amados, se nós pudéssemos parafrasear aquilo que Pedro estava falando, se nós pudéssemos utilizar uma linguagem mais nossa, mais regional, Pedro talvez, se estivesse aqui em uma reunião conosco, chegando de viagem, talvez aí algumas horas de viagem a barco, coisa que era muito mais difícil, ele chegaria até nós e ele perguntaria, ele afirmaria: amados, essa é a segunda vez que eu escrevo para vocês, essa é a segunda vez que eu estou transmitindo para vocês, mas quantas vezes mais eu precisarei revisar aquilo que você já conhece? Quantas vezes mais é preciso que Cristo traga à memória tudo aquilo que deve nos levar a viver uma vida plena, santa e maravilhosa, na presença do Deus Pai, guiado pelo Espírito Santo, crendo e tendo certeza que no momento certo veremos o Filho, que estará vindo a nos buscar. Amados, essa história ela é muito velha, essa história ela é muito antiga, e o apóstolo Pedro, ele traz a memória daqueles que estavam ali, assim como ele trouxe a minha memória. E aí, a pergunta que eu faço para mim: quantas vezes mais eu vou precisar ser lembrado? E eu fico muito feliz, porque Deus, Ele não é nenhum de nós que estamos aqui. Porque do mais elétrico ao mais paciente, se você tivesse que repetir 5, 6, 10, 15 vezes a mesma coisa para uma pessoa, talvez na próxima você já não dissesse mais nada. Só fica do jeito que está, tu não quer saber mais de nada, e fica aí. Eu estou tentando falar contigo já faz um bocado de vez, eu já falei 1, 2, 3, 4, 200. Mas o salmista, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas são gigantescas. Enquanto os céus se alteiam da terra, assim são as misericórdias do Senhor na minha vida. Assim são as misericórdias do Senhor na tua vida. Porém, queridos, isso me constrange. Isso me leva a cada dia mais não necessitar freneticamente dessa lembrança, não necessitar freneticamente desse ajuste, não necessitar de maneira desacerbada que Cristo esteja falando a mesma coisa. Paulo, outrora, ele chegando, escrevendo uma de suas cartas, ele disse: eu queria falar a cada um de vós a como espirituais. Eu desejaria dar alimento sólido a cada um de vocês. Mas às vezes é difícil. Mas às vezes eu não consigo. Mas eu fico muito feliz e constrangido com essa graça maravilhosa, com essa misericórdia extraordinária que Cristo tem por mim,
que Deus ele tem pela minha pessoa, assim como Ele tem por cada um de nós. Mas isso, queridos, deve fazer com que nós venhamos a estar abrindo a nossa mente. Isso deve fazer com que nós venhamos a sair, por vezes, da nossa bolha, sair por vezes do nosso mundinho, sair por vezes da nossa zona de conforto. Queridos, Deus não nos prometeu vida fácil. Prometeu? Mas Ele disse que nós poderíamos viver o céu aqui na terra. Ele disse que nós poderíamos viver bem, não tendo ausência de problemas, mas crendo sobre a sua presença em meio a tudo isso. Ele afirmou que nós poderemos comer e beber do melhor desta terra, mas tendo Ele como primazia, saindo do nosso mundinho, dos nossos porquês, das nossas dúvidas, daqueles impedimentos que fazem com que eu não consiga ir além, fazem com que eu não consiga chegar próximo do mar e ver aquele milagre extraordinário que é Ele se abrindo de um canto ao outro e caminhando. E eu fico imaginando aquelas pessoas caminhando e olhando e vendo aquela parede de água contida, presa, e a terra sequinha, sem estar com barro, sem melar os pés. A Havaiana saiu limpinha daquele lugar, nem precisaram limpar. Amados, nós precisamos ter a nossa mente transformada. Paulo ele faz um pedido, Paulo ele faz um clamor. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, ele inicia clamando, dizendo: eu rogo a cada um de vós que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é este o culto que eu preciso. Mas renove a sua mente, porque assim você vai conseguir transformar o mundo, porque assim você vai conseguir mudar o mundo. É interessante, né? Porque nós sempre queremos isso, mas a chave para mudar o mundo é mudar você, é transformar a nossa mente, é termos cada dia da nossa vida como único. Querido, talvez você esteja aí, e eu disse isso em uma semana dessa, já imaginando como vai ser amanhã, já imaginando o trabalho que você deixou sexta-feira, ou o que você deixou em casa para fazer. E se talvez listarmos a nossa semana, ela começa e acaba do mesmo jeito, ela começa e acaba da mesma forma. Queridos, se não acontecer nada de imprevisto nos nossos dias, nós já iniciamos a semana sabendo como ela termina. Mas sabe por quê? Porque nós estamos apenas vivendo no nosso mundo. Quando eu começo a abrir a minha bolha e eu começo a viver no mundo com
pessoas. E vou começar a viver um dia após o outro. Estava aqui, sexta-feira, e vim preparado para olhar os nossos amigos que estavam aqui. A igreja está mais clara? Está melhor? Pronto. Irmão Arandi, irmão Dão, deram aí esse talento. E aí, estamos com a igreja mais clara, né? Ninguém vai estar forçando a vista para ler. E eu vim para cá para olhar. E já estava certo. Porém, quando eu chego aqui, colocam na minha mão uma chave de teste. E dizem assim: vão lá na casa de fulano, porque a casa de fulano está apagada. E aí tu vai lá, olha, vê qual foi o BO que teve lá. Se der para tu resolver, tu resolve. Mas vê só, botar eu, super eletricista, se a casa não pegou fogo, ela ia pegar agora. Mas queridos, quando nós nos predispomos a sair da nossa bolha, a estar transmitindo para as pessoas que elas não estão só, e que elas podem contar conosco, a nossa vida ela dá uma virada. E aí um momento você está aqui, e daqui em outro momento você está ali, e daqui em outro momento você vai na casa de alguém, e graças a Deus que era só um interruptor. Aí eu abri lá, com medo da cebola, tirei, coloquei, e agora para acender? E haja luz. Mas queridos, quantas vezes nós vamos precisar ouvir isso? E quantas vezes talvez nós faremos metas? Quando isso terminar, aí sim, aí eu vou sair da minha bolha. Quando isso acontecer, agora sim, agora eu vou começar a ter uma vida mais devocional a Deus. Quando isso, e amados, nunca vai estar 100%. Nunca vai estar de boinha. Sempre vai ter alguma coisa. Porque lembra que eu disse que não é até o limite, é além do limite. E Pedro, ele faz essa revisão. E ele afirma que precisamos estar abertos para o novo. Abertos talvez ao inesperado. Como foi descoberto a lâmpada? A energia elétrica. Foi assim na calculadora? Foi algo inesperado. O camarada estava lá, foi empinar uma pipa aqui. E daqui a pouco tudo aconteceu. Na historinha, né? Caiu um raio na pipa. E aí eletrocutou ali a corda da pipa. E o negócio virou ali a energia. Talvez os eletricistas de plantão saibam melhor como é que foi isso. Mas amados, nós precisamos estar abertos para o novo, para o inesperado. Há cerca de 2 cultos atrás, o diácono melhor. Quem é o diácono melhor? Arlindo faz assim, não sei não. O diácono Amaro Júnior, ele pregou aqui sobre uma pesca. Uma pesca que, se não tivesse quebrado algumas certezas, algumas convicções, alguns paradigmas, ela não teria acontecido. Se aquela pesca não tivesse quebrado a certeza daqueles pescadores que não tinha peixe, nada tinha acontecido. Se aquela pesca não quebrasse um paradigma
que um carpinteiro entende menos de pesca que um pescador, aquilo não teria acontecido. Mas amados, eles não disseram que ia dar errado. Eles não disseram que não sabiam. Eu não sei, ponto, pum, acabou-se. Vai dar errado, ponto, pum, acabou-se. Não. É bem interessante que eles apenas afirmaram: sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sobre a tua palavra eu vou avançar, mesmo sem ver. Sobre a tua palavra eu vou executar, mesmo sem entender. Queridos, precisamos de fato lembrar o que Cristo tem falado dia após dia comigo e com você. E é interessante que Pedro ele não escreve isso para desmotivar ninguém. Se lermos o versículo novamente, nós vamos ver, o versículo 1, ele diz que: amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar as suas memórias e incentivá-los, e motivá-los, ou estimulá-los. Mas é interessante que, por vezes, na nossa mente, se aproximar mais de Cristo é ter mais afazeres. Se aproximar mais de Cristo é ter menos tempo. Se aproximar mais de Cristo é ter menos liberdade. E de fato é. Quando você se aproximar de Cristo, você vai ter mais coisa para fazer. Você vai ter mais pessoas para ouvir. Você vai ter mais pessoas para cuidar. Você vai ter mais vidas para se importar, além da sua e de poucos que estão ao seu redor. Quando você se aproxima de Cristo, você vai ter mais afazeres. Mas é interessante, queridos, que esse é o fardo que Cristo coloca sobre os nossos lombos. Porém, Ele não vai lhe cansar e nem lhe sobrecarregar. Cansado, por vezes, nós ficamos quando estamos distantes dEle. Cansado, por vezes, nós ficamos quando estamos cada dia mais apartados dEle. E aí Ele dá essa ilustre palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou lhe dar gente para você cuidar. Eu vou lhe dar um bocado de problema para você ajudar a resolver. Eu vou lhe dar um bocado de coisa para você fazer. Mas esse fardo não vai te sobrecarregar. Esse fardo não vai te cansar. Quando não fazemos essa revisão que Pedro propõe nas suas últimas palavras, nós não conseguimos avançar na vida espiritual. E por vezes sucumbimos no dia mau. Por vezes sucumbimos na religiosidade. Por vezes nos afogamos no liberalismo teológico. Tanto eu quanto você precisamos revisar tudo o que temos visto e ouvido. Versículo 3 e versículo 4, Pedro diz o seguinte: acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão os seus próprios desejos, dizendo:
O que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Queridos, essa afirmativa de Pedro, ela é bem interessante, porque dentro da comunidade cristã, dentro da nossa comunidade em si, não só aqui, mas lá fora, nós conhecemos pessoas que zombam da palavra de Deus. Nós conhecemos pessoas que por vezes tiram onda com a palavra de Deus, faz chacota, é motivo de gracejo, é motivo de risadagem, é motivo de escândalo. Porém, queridos, tais pessoas que fazem isso, nós conseguimos identificar, nós conseguimos ver, quando uma pessoa está zombando, está tirando onda, como esses que aqui estão afirmando: quando é que Jesus vai voltar? Desde tempos antigos eu já sei disso, e até agora ele nunca voltou. Porém, queridos, essa carta foi escrita essa carta foi escrita para uma igreja, um aglomerado de igrejas na Ásia Menor. As aplicações e verdades contidas nesse texto é para mim e para você. Porém, esse texto teve destinatário. Isso era uma carta geral. Sabe aquela circular que passa no condomínio, que vai em todos os apartamentos? Essa era a carta, para ser lida em todos os pontos onde havia-se cristãos. Então essa carta foi escrita para crente. E crente por vezes não fica soltando piadinha, falando sobre Jesus. Piadinha que eu falo, um negócio pesado, que nem por vezes nós vemos aí. Jesus sendo arrastado, Jesus sendo chamado de alguns adjetivos. Crente não faz isso. Mas é interessante que o zombar aqui era viver como se Cristo não existisse. O zombar aqui é como viver como se aquilo não existisse. É como eu lembrar apenas daquilo na hora difícil, ou no domingo à noite. Zombar de alguém é tratá-lo com desdém. Gente, é fulano, é? Deixa pra lá, vamos embora. Fulano aí é de boa, tá tudo tranquilo. O zombar que Pedro está transmitindo para aquela igreja é como nós conseguimos receber a Cristo e não conseguimos viver, ou pelo menos tentar viver o verdadeiro cristianismo. A zombaria que nós vemos aqui é viver apenas pelos meus desejos, pelos meus sonhos, pelos meus anseios, pelas minhas necessidades, pelos meus problemas. E Pedro, ele trata tal situação como zombaria. Amados, as últimas palavras de Pedro poderiam ser palavras doces e agradáveis. Mas Pedro, ele sabia que não teria
uma outra oportunidade. Ele não teria uma segunda chance. E ele precisaria trazer a memória daqueles que ali estavam. E ele precisaria afirmar aqueles: cuidado com o seu desejo. Cuidado, por vezes, com os planos que são feitos, onde esquecemos totalmente Cristo. Deixamos Ele totalmente de lado. E não paramos e observamos. E infelizmente, através do texto, nós vemos que isso é tratado como uma zombaria. É ser sem viver. É ser, mas parecer que aquilo não existe. E ainda por vezes, em alguns corações, se afirma: Jesus não vai voltar agora não. Eu tenho tempo para trabalhar na mudança. Eu tenho tempo para poder fazer aquilo que o meu coração deseja fazer. E após esse momento, eu vou viver para Cristo. Após esse momento, eu vou amar. Após esse momento, eu vou perdoar. Após esse momento, eu vou cuidar. Pedro sabia que estava chegando a hora. Nós não sabemos. Versículo 5 e o versículo 6, ele afirma que nós não podemos esquecer quem é Deus. Nós não podemos esquecer quem é Deus. E saber quem é Deus não é imaginar apenas que existe um ser lá de cima que por vezes nos castiga, que por vezes passamos por situações difíceis, e ao invés de afirmarmos para os nossos ou para o nosso coração que estamos dessa forma porque escolhemos por vezes estar, nós colocamos a culpa em Deus. Amados, não esqueça quem é esse Deus. Versículo 5 e o versículo 6 diz o seguinte: eles esqueceram deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Porém, um tempo depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Esse é o nosso Deus, aquele que constrói tudo a partir do nada, e na hora que quiser destrói tudo e constrói de novo. E aí eu trago algumas perguntas para mim. E se o amado sentir desejo no coração, as leve para si. Quem é Deus para mim? Quem tem sido Deus na minha vida? O que Deus já operou e já fez na minha vida? O que Deus tem recebido de mim? Esse Deus que Pedro tanto faz questão em suas últimas palavras de trazer à nossa memória. O que é que esse Deus tem de ruim para que nós, ao invés de nos aproximarmos cada dia mais dele, nos afastamos, não só por palavras, mas por pensamentos e por ações práticas, onde nós não conseguimos manter uma vida devocional
de oração e de leitura da palavra constante, sem com que isso esteja atrelado aos meus sentimentos, onde eu afirmo que eu tenho uma vida devocional quando eu estou feliz, mas quando eu estou triste eu não tenho. Que eu tenho uma vida devocional que quando está tudo bem, mas quando não está eu não tenho. Eu tenho uma vida devocional quando as coisas estão maravilhosamente legais, mas se eu estiver doente, com uma dor, com uma enfermidade ou alguma coisa do tipo, eu não tenho. Mas também se eu estiver com uma abundância extraordinária, eu também não consigo ter, porque me falta tempo. Deus, Ele não está interligado com sua adoração ao meu e ao seu sentimento. Mas pastor, não diga isso não. Digo. E o nosso exemplo foi Jesus Cristo. No jardim do Getsemane, Jesus estava feliz? Estava feliz? Não, mas ele orou. No jardim do Getsemane ele orou. E ele incentivou pessoas a orar. Na morte de Lázaro, Jesus estava feliz? Mas ele não perdeu aquela oportunidade para que o poder de Deus fosse engrandecido. No lugar do casamento, lá na Galileia, Jesus estava triste? Não, ele estava numa festa. Ele estava o quê? Super, hiper, mega feliz. Mas nem por isso o nome e o poder de Deus deixou de ser glorificado naquele lugar. A minha adoração e a sua adoração, o meu conhecimento de Deus e o seu conhecimento de Deus não pode estar atrelado ao que eu estou sentindo, porque o que eu sinto é oscilante. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou com raiva. Uma hora eu estou tranquilo, outra hora eu estou me derramando em lágrimas. Mas em todos esses momentos, nós não podemos esquecer quem é Deus. Porque tanta apatia da minha parte para com Deus. Deus todo dia quer conversar conosco, mas nós o tratamos com monossílabos, onde por vezes estamos falando com alguma pessoa e nós não queremos dar continuidade àquele assunto, e a pessoa escreve e a gente faz tá, ok, beleza, massa, legal, tá certo, foi? Não acredito. E às vezes nós estamos, infelizmente, nos esquecendo quem é esse Deus e tratando Ele com apatia, com indiferença. Será que Deus merece apenas o que sobra da minha parte? Será que Deus merece apenas o que sobra do meu relacionamento, o que sobra da minha vida, o que sobra do meu tempo? E às vezes não sobra nada. E Pedro, ele traz à memória quem é esse Deus em suas últimas palavras. Pedro, ele se importa, à luz do Espírito Santo, de registrar que precisamos revisar tudo que Deus falou conosco. Que necessário é termos cuidado com os nossos desejos. E que nunca, jamais, podemos esquecer quem é Deus. Amados, o nosso amigo impulsivo, Pedro, nos deixa mensagens extraordinárias, onde através dessa mensagem ele refresca a nossa memória, trazendo para nós o que é e quem é Deus na nossa vida, fazendo alertas para mim e para você, que por muitas vezes, a começar de mim, temos zombado e vivido como se talvez Cristo não existisse.
Amados, eu queria nesse momento que aonde você está aí, você fechasse seus olhos. Você fechasse seus olhos e você se concentrasse apenas no seu Salvador, Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos e dissesse com o teu coração: Senhor, Tu és grande. Senhor, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que tenho seguido os meus desejos, as minhas vontades, os meus anseios. Me perdoa por vezes e deixando cada dia mais o Senhor de lado. Me desculpa por vezes te entristecer. Porém, mesmo com todas essas falhas, eu te agradeço, porque o Senhor permanece a me amar. E eu te agradeço por não me abandonar. Eu te agradeço por ter me tirado de uma vida de pecado e ter me colocado com os pés fincados na rocha. E eu te agradeço pela tua obra na minha vida. E hoje, não amanhã, hoje, eu quero realinhar, Pai, os meus passos com os teus. Eu quero reafirmar a minha gratidão para contigo. E eu confio a minha vida a ti. E afirmo que tu e não outro és o Deus do meu coração.